Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-moedas, que é uma peça super versátil e você pode usar de diferentes maneiras. Bora costurar? Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer esse porta-moedas, uma peça super versátil, como eu mostrei, dá para usar de diferentes maneiras. E a ideia desta peça surgiu logo depois que eu fiz esta carteira, que muitas pessoas me perguntaram se daria para fazer esta peça sem o uso do viés. Tem muita gente aí que não gosta muito de viés, não se sente segura. Dá sim para fazer o mesmo projeto sem o viés, mas você não quer usar o viés porque você acha difícil, você acha trabalhoso, mas não usando viés também você vai ter outras preocupações. Fica aí na sua decisão qual das versões que você gosta mais. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-moedas em tecido. Materiais utilizados. Para a parte externa, uma vez no tecido e uma vez na manta R2 de acordo com o molde. Eu cortei o tecido e a manta maiores que o molde, porque primeiro eu vou fazer o quilting reto e só depois eu vou cortar na linha do molde. O molde foi feito a partir de um retângulo de 19,5 cm por 14,5 cm com os cantos arredondados. Você pode desenhar o seu próprio molde ou imprimir o molde que está afixado no primeiro comentário. Para a parte interna, 9,5 por 14,5 cm duas vezes no tecido vermelho, 3,5 cm por 14 cm no tecido vermelho, 3,5 cm por 3,5 cm no tecido vermelho. Para os bolsinhos internos, 11 por 14,5 cm duas vezes no tecido vermelho, 75 cm de um dos lados do zíper número 3. Um cursor. Passo a passo. Eu vou começar com os bolsinhos internos. Eles são bem simples de fazer. Dobro o tecido avesso com avesso, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para prender as bordas abertas, nos dois bolsos. E eles ficaram assim. Coloco os bolsinhos sobre os tecidos da parte interna. Alinho as bordas dos tecidos, a borda maior e em cima e embaixo. Com o outro bolso a mesma coisa, só que espelhado. Vou fazendo uma costura de segurança para unir bolsinho e fundo do bolso. E os bolsos ficaram assim. Vou montar a parte interna. Neste tecido mais estreito, eu fiz uma marcação a 1 cm da borda. Dobro a ponta do tecido para o avesso nesta marcação. Alinho com um dos bolsos, pela borda de baixo e a lateral. Posiciono o tecido menorzinho com o direito para baixo e alinho pela borda de cima e a lateral. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 cm de margem de costura neste lado maior. Costurei. Vou tombar a sobra de costura para o lado do bolso. Eu vou fazer um pesponto próximo à costura para o mesmo lado do bolso. E o pesponto ficou assim.
Alinho o outro bolso. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura no lado maior. Costurei. Vou tombar a sobra de costura para o lado do bolso. E eu vou fazer um pesponto próximo à costura. Ficou assim. Aqui é onde eu vou fazer o acabamento do zíper depois. Vou centralizar a parte interna com o molde e cortar na linha do molde. A parte interna ficou assim. Como opcional, eu vou fazer 2 costuras no bolso para deixar mais justo para o cartão de crédito. Mais apertado, corre menos o risco de ficar saindo do lugar ou mesmo cair do porta-moedas. No outro bolso, eu vou deixar sem as costuras para poder colocar chave ou outros objetos maiores. Como o cartão tem aproximadamente 8,5 centímetros, eu vou deixar um espaço de 9 centímetros entre as costuras. Então, da metade, eu marquei 4,5 centímetros para cada lado. Mas, como eu falei, é opcional. Vou costurar sobre as marcações. Ficou assim. O cartão fica bem mais preso, mais seguro. Eu tô com a parte externa. Uni tecido estampado e manta com o quilting reto nesses 2 sentidos. Eu usei este calcador e usei esta primeira linha como guia, que forma um quilting de 1 centímetro de distância entre as costuras. Depois do quilting, eu tracei a linha do molde e cortei sobre a linha. Fiz as marcações das metades na parte externa e eu também fiz na parte interna. Aqui nesta marcação, eu vou deixar as pontas do zíper. Eu vou usar só um lado do zíper. Este é o lado do avesso, nem dá para ver quase os dentinhos do zíper. E este aqui é o direito, dá para ver e sentir os dentinhos do zíper. Coloco o zíper direito do zíper com o direito do tecido. Eu acho a metade do zíper e alinho com a metade da parte de cima da peça. Então, eu vejo mais ou menos onde que eu começo a costurar o zíper. Como na parte interna o tecido do meio ficou com 2 centímetros, então na parte externa eu marquei 1 centímetro para cada lado da marcação. As costuras do zíper vão começar e terminar nessas marcações. Eu começo costurando o zíper na marcação, deixo a ponta do zíper solta, costuro toda a volta e paro de costurar até a outra marcação. Esta vai ser só uma costura de segurança e eu tenho que fazer bem na bordinha do zíper e do tecido, porque a costura definitiva vai ser com meio centímetro. Então, a de segurança tem que ser bem na bordinha para não aparecer. Ficou assim. Hora de fechar a peça. Na parte interna, onde tem aquela abertura, tem que ser no mesmo lado das pontas soltas do zíper. Posiciono a parte interna direito com direito. Primeiro, eu alinho pelas marcações das metades do molde e depois toda a volta, prendendo com alfinetes. Já vai tentando ajeitar o zíper, deixando o mais retinho possível. Bora para a máquina de costura. Vou colocar a ponta do zíper lá para dentro, isso facilita para começar a costurar. Começo costurando bem sobre a costura da parte interna, entre o meio e o bolso. Vou costurar com meio centímetro de margem de costura.
Eu vou sentindo com os dedos que o zíper não tá dobrado. Aqui no meio, no lado contrário das pontas do zíper, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Vou costurar até a costura da parte interna. Ficou assim. Coloco todas as pontinhas do zíper lá para dentro. E empurro bem as pontinhas, cada uma para o seu lado. Seguro as pontinhas no lugar e termino de costurar. Depois de costurar, eu faço uns piques, principalmente nos cantos mais arredondados, para a costura acomodar melhor quando virar para o direito. Cuidado para não chegar muito perto da costura. E para não deixar os tecidos e o zíper muito fragilizados com esses piques, eu vou fazer um zigue-zague, menos na abertura. Esse zigue-zague eu usei um comprimento do ponto um pouquinho maior, então ele protege os tecidos para não desfiar demais, mas também não trava os tecidos para quando eu virar para o direito. Na abertura, vinco bem a sobra de costura. Descosturo. Viro para o direito. Vou dobrar os tecidos na abertura e passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Ficou assim. Como segurança, eu vou passar um pouquinho de cola para tecido na abertura, só para me ajudar a deixar os tecidos no lugar. Se você preferir, pode usar pontinhos invisíveis à mão. Vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta, então já vai fechar a abertura. Ficou assim. Vou colocar o cursor. Confiro se tá tudo certinho. Abro o zíper e passo a ponta no espaço entre o porta-moedas e o zíper. Corto a ponta do zíper. Queimo para não desfiar. Dobro as bordas do zíper para poder caber dentro do acabamento. Dou uns pontinhos à mão para prender. E ficou assim. É uma peça bem versátil. Me conta se você não tem medo de viés, gosta de usar o viés em algumas peças, acha até mais fácil do que costurar e depois virar a peça para o direito, gosta dessa composição dos tecidos, ou não, você não gosta de viés, não sabe costurar o viés, tem trauma de viés e prefere sempre peças que não vão viés.
Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Se você gostou da peça, da dica, de qualquer coisa, clique em curtir. E se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas. E até o próximo vídeo.